Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Spin the Game. O meu nome é André Costa, sou Brand Developer da FAMAC e serei o vosso moderador nesta viagem à descoberta da indústria dos jogos. Spin the Game é um podcast da FAMAC que pretende mostrar um pouco mais do que fazemos na indústria dos jogos. Ao longo de vários episódios, teremos vários convidados do meio para conversar sobre diferentes temas ligados à criação de jogos. Para o episódio de estreia, escolhemos o tema passado, presente e futuro dos jogos e vamos contar com dois convidados. O primeiro é o professor Nelson Zagalo, de aulas na Universidade de Aveiro, é coordenador científico do Digital Media Interaction and Research Center e fundou a Sociedade Portuguesa de Ciências dos Videojogos. De resto, foi presidente desta instituição entre 2009 e 2012 e foi nessa função que estudou a história dos videojogos em Portugal. O nosso segundo convidado é o Pedro Pacheco, é Software Engineer da FAMAC desde 2010 e está ligado à nossa equipa de Research and Development. Grande parte do seu trabalho diário é dedicado ao desenvolvimento de protótipo dos jogos de casino do futuro, investigando e trabalhando sobre aquelas que serão as novidades do mercado. Começo por agradecer a vossa participação e a vossa disponibilidade e lanço assim a primeira pergunta. Como é que foi este primeiro contacto com o universo dos jogos e que memórias é que trazem desses tempos? Começamos, se calhar, pelo professor Nelson Zagalo para nos falar aqui um bocadinho do seu primeiro contacto com os jogos. Ok, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui a falar convosco sobre um assunto que me interessa bastante e julgo que interessará também a quem nos poderá ouvir. O meu primeiro contacto a sério com os jogos foi com as máquinas dos salões de jogos, ou as máquinas nos cafés, uma coisa que hoje em dia já quase não existe, mas esse foi mesmo o meu primeiro grande contacto, ou seja, se eu tiver que marcar o primeiro contacto no cinema está ligado a um filme Disney, no caso os jogos está ligado ao Pac-Man. O Pac-Man, inícios dos 80, num cafezinho, onde eu jogava Pac-Man e Arkanoid. E esse é o meu primeiro grande impacto. Parece um ótimo cenário. E tu, Pedro, vamos falar um bocadinho dessa tua início da tua relação com os jogos? Sim, claro. Antes de mais, boa tarde ao professor Nelson Zagalo e também a ti, André, e a toda a gente que nos segue. É para mim um prazer poder estar aí na presença de alguém que fez da vida, que fez dos jogos da sua vida. E pronto, mas respondendo à tua pergunta, a minha primeira impressão que me lembra foi no Spectrum do meu cunhado. O meu cunhado tinha um Spectrum. Não era aquela cassete, era a disquetes, já era a disquetes. e lembro também de jogar a Arkanoid nesse Spectrum. E depois, mais tarde, lembro do meu irmão comprar-me, eu era pequenino, comprar uma consola de 8 bits. E eu passei muitas horas a jogar Street Fighter nessa consola. Pois, eu também joguei muito Street Fighter. Agora, quando estava a falar da Nintendo, era isso. Era Street Fighter, jogou-se imenso lá em casa, porque também não jogava sozinho, era com os amigos também. Pois, eu acho que todos nós associamos um bocadinho esta ligação com os videojogos, pelo menos eu também falo aqui um bocadinho da minha experiência quase ao serão com os amigos e de estar num serão até de convívio e de diversão. Não sei se para vocês era assim também, mas recordo com alguma saudade desses tempos. Sim, era muito engraçado. Eu tenho um vizinho que morava mesmo ao meu lado, minha casa, e volta e meia estava eu em casa dele, ele tinha uma Mega Drive. E nós íamos jogar Mortal Kombat a tarde toda. Outras vezes estava ele em minha casa e estávamos a jogar os meus jogos e íamos fazendo esse vai-bem quase diário, todos os dias. Íamos jogando. Sim, sem dúvida. E, aliás, eu quando jogava, quer dizer, esse contacto que eu tive com o Pac-Man foi muito no início, pronto, não, aí não é a mesma coisa que eu ia lá sozinho, aliás, tinha que levar a moedita para poder jogar, mas depois, mais tarde, ainda antes da Nintendo, voltei a ter contacto com salões de jogos, porque depois era mesmo um salão já com, sei lá, tinha para umas 15 ou 20 máquinas. Aliás, ainda era antes eu ainda não tinha 16 anos, por isso eu nem sequer deveria poder entrar nesse salão, não é? Porque aquilo na altura era proibido. E de vez em quando passava lá a polícia, a ver se havia lá miúdos lá dentro, eu devia ter 14 anos, mas pronto, era assim alto e disfarçava.
Mas era isso que o André estava a dizer, aquilo era muito, nós íamos jogar sozinhos contra a máquina, mas na verdade aquilo era muito espírito de grupo, ora jogava eu, ora jogava o outro, e depois falávamos das jogadas, e depois discutíamos, e havia algumas máquinas que dávamos para jogar 2-2, e tem muito espírito social, apesar de ser muito digital e a máquina, há muito espírito social no jogo, como é normal, não é? Quer dizer, todos os outros jogos que nós jogamos, que não sejam digitais, normalmente jogamos sempre com alguém. E é engraçado como isto foi, como a forma como nós jogamos também foi evoluindo, essa experiência de ir ao salão de jogo, depois a consola em casa. Há algum momento, ou vários momentos, que o Nelson acaba por destacar, que identifica como uma viragem no mundo dos jogos, seja porque a forma como o jogador interage com o jogo muda, seja pela diferença de qualidade nos jogos que são apresentados. Há aqui alguns momentos de viragem que consegue identificar? Sim, existem, lá está, também depende do que é que estamos a tentar avaliar do ponto de vista da história. Se estivermos a falar da história portuguesa, há alguns momentos que te marcam algumas viragens. Se estivermos a falar da história internacional ou do próprio meio dos jogos, já há outro tipo de lógicas. Embora, se formos a ver, muito do trabalho que é feito, tanto académico como pelas revistas da especialidade, que não é muito pessoal da academia, aquilo que se tornou mais comum nesses marcos foi analisar exatamente por aquilo que o Pedro há bocado falou, que é termos 8 bits, depois 16 bits, depois 64 bits, depois... quer dizer, foi-se generalizando em termos das consolas ou do sistema informático de cada momento. Porque, querendo ou não, esse sistema informático marcava muito aquilo que o jogo era capaz de fazer. E isso marca toda a história dos jogos desde o início. Desde o início. O primeiro o primeiro jogo, basicamente, que tivemos um jogo do Galo feito numa mainframe daquelas que ocupava quase uma sala inteira, é feita com aquilo que a máquina permite. E a partir daí é sempre à medida que as máquinas vão evoluindo. Repara, o jogo do Space Wars, que é assim considerado uma espécie de primeiro jogo já após essas mainframes muito complicadas, é criado com a ideia de testar a máquina, e depois disso continuamos sempre nessa lógica. Os jogos são sempre aqueles elementos de software que conseguem levar as máquinas ao limite. E de certa forma, se formos ver hoje ainda continua a acontecer isso, em que as aquisições de portáteis e de PCs lá para casa ainda se fazem em função de queremos jogar um jogo mais não sei o quê, e entretanto aquele já pede não sei quantos gigas de RAM e já pede não sei quanto de disco e nós temos que ir atualizando porque os jogos também exigem isso. E por isso, querendo ou não, a tecnologia está inevitavelmente ligada aos jogos. É muito difícil desligar a tecnologia dos jogos. Isto cria coisas, tem lado bom e tem um lado negativo, não é? Porque o lado negativo é que depois, enquanto afirmação, enquanto forma de arte, expressão e linguagem, muitas das vezes quem está de fora do meio ataca-nos dizendo porque vocês isso é só tecnologia ou isso é só engenharia, isso não é arte. Não concordo nada com isso, mas compreendo quem está de fora, olha para isto e só vê se calhar às vezes muita tecnologia e não compreende muito o que é que se passa aqui. E depois há vários outros aspectos que também foram mudando. No outro dia falávamos sobre isso até com o Pedro, e ele que se lembra dos momentos em que nós íamos à loja ou havia aquele momento de espera da loja para comprar o jogo, e isso hoje em dia já não acontece. Pedro, como é que essa mudança para ti como gamer, consumidor, como é que tu viste? Sim, efetivamente acho que também foi um momento grande de mudança, porque as pessoas estavam habituadas a comprar o seu jogo em suporte físico, não era? Em CD ou em cartucho, o que fosse, não é? Mas isso deixou de acontecer, passou a ser totalmente virtual através das lojas online, não é? E isso, para mim, na altura, fez-me bastante confusão. Eu queria comprar o jogo, mas queria tê-lo na prateleira porque era meu, e isso foi bastante confuso na minha cabeça. Mas a verdade é que agora isso traz outra comodidade. Tipo, estou tranquilamente a jogar na minha consola e apetece-me acrescentar algo ao jogo, ou apetece-me comprar um jogo novo, simplesmente vou à loja e compro logo ali e passado 2 minutos estou a jogar. E para além disso, para as próprias companhias isso também foi muito bom, na medida em que
houve reduções de custo de distribuição, não é? Tipo, Claro. também as pessoas deixaram de partilhar os conteúdos, não é? E eu já não posso emprestar o meu jogo que está instalado na minha consola ao meu amigo, e isso faz com que haja maior lucro, também acontece isso. Mas para além disso também há outros ganhos, por exemplo, a obtenção de data mining, é muito mais fácil ter acesso a esses dados, não é? Porque conseguem contactar com o servidor e tirar esses dados e fazer depois estatística. Para além de outros benefícios, mas realmente quando isso aconteceu fiquei um bocado de pé atrás, mas pronto, agora já me habituei. Sim, mas é como o Pedro está a dizer, há aqui alterações tanto para um lado como para o outro, para nós que jogamos, mas para a própria indústria, quer dizer, há diminuição de custos na distribuição, mas essa parte também da estatística é muito importante, porque isso permite leituras que antigamente era impossível. Antigamente, quer dizer, mandava-se o jogo ali para a loja, e depois a gente sabe lá quem é que comprava aquilo, não é? Quer dizer, depois quem podia lá e comprar uma pessoa, mas depois não era ela que jogava. Ou seja, tinha que se fazer aqueles inquéritos têm sempre muito espaço para falhar, não é? Sim, mesmo esses inquéritos às vezes não são muito precisos, porque as pessoas às vezes nem se apercebem dos seus hábitos. Ou nem se apercebem dos seus hábitos e o data mining consegue absorver essa informação sobre hábitos de jogo que as pessoas têm e que elas nem se apercebem às vezes. Mas ao longo da história tivemos muitas alterações, porque repara, quer dizer, nós tínhamos lá atrás, antes até de termos o PC pessoal, que durante muito tempo se falou do PC como o PC da IBM ou o outro da Apple, mas na verdade o primeiro PC pessoal até foi este que o Pedro falou que há bocado, foi o ZX Spectrum. Esse foi realmente o primeiro grande computador pessoal de milhares e milhares de famílias por esta Europa fora. Nos Estados Unidos foi mais o Commodore, mas é basicamente o mesmo. Mas isso marca ali uma época, mas depois disso temos então os PCs já com mais processamento, com mais cores. Repara, no tempo do ZX Spectrum, no início aquilo era monocolor, depois tivemos 4 cores, depois vieram os 16. É verdade. E as coisas vão evoluindo. Claro. Uma coisa que para vocês deve ser já longínqua, quer dizer, se calhar ainda apanharam o final dos CDs áudio e CD-ROM. Mas quando surgiu os primeiros jogos em CD-ROM, aquilo foi uma loucura total. Era insanidade. Porquê? Porque o CD-ROM permitia uma qualidade de vídeo e de imagem que nunca tínhamos visto com as disquetes, não é? As disquetes eram muito limitadas. Mas depois tudo isto passa. Depois vem outra tecnologia nova e tudo isto passa. Naquela altura cria um buzz enorme, o pessoal fica... Aliás, no fundo é um bocado como o buzz que estamos a sofrer agora com estas consolas que saíram agora da Microsoft e da Sony, não é? Que é um buzz danado à volta daquilo. Eu já nem me deixo entusiasmar muito com aquilo, porque aquilo é sempre a mesma coisa. Aquilo, a cada bloco de anos, temos eles a venderem-nos características que vão revolucionar e que vão fazer. Mas sei lá, não sei, sinto se calhar que isto que o Pedro estava a dizer, desta alteração do paradigma da venda do físico para o online, teve até mais impacto do que propriamente a mudança de consolas da PS3 para a PS4, para a PS5, ou da Xbox para a Xbox One e coisas assim. Porque apesar de graficamente, quer dizer, já estamos num patamar em que os jogos já têm vastas qualidades gráficas e de processamento. Claro que vão ficando sempre melhores, nós surpreendemos, como é normal. Certo. É engraçado, vocês já foram à questão que eu ia fazer a seguir, que é estávamos a falar da mudança no shift que se deu na parte do cliente, do consumidor, do jogador, mas também há aqui mudanças importantes na parte de quem se estrutura para providenciar os jogos aos jogadores. E até se calhar encaixava aqui duas perguntas, que é também como é que a forma de o que é que muda na criação dos jogos e na forma como as organizações estão estruturadas para criar e desenvolver jogos, mas também falando já aqui, e eu esqueci de dizer isto na introdução, mas o Pedro, por exemplo, também é um desenvolvedor de jogos independente. Como é que se ligam na mesma indústria dois universos em que temos, por um lado, os grandes estúdios de desenvolvimento de jogos, mas por outro lado muito desenvolvimento independente de jogos? Falar um bocadinho se calhar destas duas questões, ou seja, a estrutura para criar os jogos e o desenvolvimento independente com o desenvolvimento dos grandes estúdios. Não sei quem é que quer começar, mas pode ser o professor Nelson Zagal, pode-nos
Se calhar começar por dar... Posso só fazer esse enquadramento geral, depois também entrando a ouvir o Pedro, uma vez que ele desenvolve, tem a prática disso. Eu não, quer dizer, tenho participado em algum desenvolvimento de jogos, mas são coisas mais académicas e muito, muito rudimentares, porque a gente nunca chega muito a vias de facto na academia. Mas em termos de desenvolvimento, temos aqui, é engraçado porque, se repararem, é assim, os jogos eram independentes antes de serem AAA, antes de serem grandes jogos, os jogos do ZX Spectrum, aquela coisa toda. Só que isso ficou depois lá atrás num historial, quase que desapareceu, para ser assumido, para que os grandes players, digamos assim, as grandes indústrias assumissem o lugar e ocupasse todo o espaço e não deixando espaço nenhum para esses produtores independentes. Aquela grande vaga que tivemos do ZX Spectrum, que é fantástica, desapareceu e só voltou a surgir novamente depois, quando começámos a ter jogos para a internet, porque houve ali um hiato grande em que as consolas ocuparam o espaço, a indústria ocupou também o espaço do PC. E pá, é tudo com estamos a falar de pacotes de software, de jogos, com orçamentos muito grandes, equipas enormes que não tinham qualquer proximidade com aquilo que é agora hoje em dia a cena indie dos jogos. Em termos de grandes diferenças, o que eu vejo, ou que tenho visto nos últimos anos, em termos daquilo que são as tecnologias de suporte a isso, é que claramente temos uma quantidade enorme de tecnologias de suporte a pequenas equipas, ou seja, tornou-se mais fácil, entre aspas, fazer um jogo, porque o mais fácil não é apenas uma questão tecnológica, ok? Mas é mais acessível criar um jogo hoje em dia para uma consola do que era há 10, 15 anos, também porque as próprias consolas se abriram a isso. Mas não, eu com isto não quero passar a ideia de que é fácil uma pessoa sozinha fazer um jogo. Eu continuo a dizer que, se calhar, dos vários mídias, das várias formas artísticas que existem, esta é daquelas onde é mais difícil ter um one-man show, porque claramente nós precisamos quase sempre ter duas pessoas com perfis que são muito, muito diferentes, que é um lado uma pessoa com bons dotes de programação e matemática, e outra com bons dotes artísticos na área do design gráfico e de visualização. Porque se não tivermos isso, fica sempre qualquer coisa coxo pelo meio. Mas não sei, o Pedro que liga um bocado da sua experiência. Sim, Pedro, eu se calhar também aproveitava, Pedro, e pedia-te, pela tua experiência também tens na própria FAMAC, neste caso no desenvolvimento de jogos de casino, também certamente tu estás desde o dia 1 na empresa, se calhar podes até falar um bocadinho dos dois universos, do desenvolvimento independente e desenvolvimento dentro de uma estrutura de uma empresa. Sim, exato. Sim, concordo perfeitamente com o professor Nelson, acho que faz todo o sentido o que disse. E efetivamente há uma grande diferença que é a massificação das ferramentas, não é? Antigamente quase ninguém dispunha de computadores em casa, não é? E agora toda a gente dispõe de computadores e das ferramentas que lhes permitem depois criar jogos, não é? E isso faz com que surjam muito desenvolvimento independente. E é engraçado ver que ao longo destes anos essa evolução, a evolução dos jogos indie evoluiu muito, não é? E artisticamente muitos deles são mesmo muito, muito, muito bons. E isso é engraçado de ver e de experienciar agora. Mas desculpa, estavas a dizer, André, sobre a minha experiência aqui na FAMAC? Ou seja, na forma como mudou tanto o desenvolvimento de jogos, tanto na perspectiva independente para ti, que também desenvolves de forma independente, mas também dentro desta estrutura que é a FAMAC, não é? Que é uma organização que desenvolve jogos para um segmento específico, que são jogos de casino, mas também que certamente reconheceu aqui algumas mudanças ao longo dos anos e tu pudeste vivê-las na primeira pessoa, por isso também para falar um bocadinho desses dois universos, das tuas duas experiências. Sim, nós aqui na FAMAC fomos aprendendo ao longo do tempo. Tipo, quando entramos, eu sou também engenheiro eletrotécnica, não da indústria de jogo, fui aprendendo aqui. E nós começámos a desenvolver, já tínhamos uma base pré-feita, eram jogos do Windows na altura, e depois fomos a pouco investigando novos sistemas operativos onde pudéssemos correr os nossos jogos, de maneira que baixar os custos, por exemplo. Então passámos os nossos jogos para Linux. E fomos sempre tentando tornar os nossos jogos mais responsivos e mais evoluídos, e isso fez com que contratássemos gente, não é? Com uma forte componente académica formada, não é? Sim.
e que nos trouxesse know-how nesse sentido. E nós começámos por ser basicamente só engenheiros e depois também nos apercebemos que não estávamos a conseguir atingir o ponto artístico que o professor fala um bocado falava. É muito difícil, é muito complicado. Os engenheiros fazem muito bom trabalho, mas é na área deles. E os artistas também é na área deles. Portanto, nós obtínhamos essa componente artística era contratada por uma empresa externa, mas como a interação com eles não era diária, não era diária, nós não conseguíamos ter um nível de perfeição adequado. Então criámos o nosso departamento de design, não é? E a partir daí as coisas melhoraram bastante e agora temos um sentido muito grande de cooperação entre designers e a parte de desenvolvimento. Eles cooperam diariamente e estão sempre muito lado a lado. Tanto a parte de desenvolvimento como a parte de design contribui com ideias e tentamos sempre ouvir a parte do outro. Isso faz com que o nosso produto vá melhorando ao longo do tempo. Isso é interessante porque, aliás, alguns dos jogos indie que nós às vezes vemos, o pessoal tentou algumas lógicas mesmo desse tipo que estavas a falar, que era, ok, normalmente a ideia, não digo a ideia, mas o lado se calhar mais empreendedor de vamos fazer um jogo, tem surgido mais do pessoal da parte da informática. Da engenharia, não é? Que tem mais aquela coisa de construir coisas. Mas é claro que depois percebe que falta ali qualquer coisa e a lógica tem sido um bocado tentar chamar os colegas, mas depois isso funciona muito quase por subcontratação ou pagamento do serviço e isso resolve, mas não resolve completamente, porque o problema é que realmente criar o jogo de raiz e para que ele seja ótimo, nós precisamos realmente ter as pessoas lado a lado, no mesmo nível e a falarem a mesma linguagem e a acompanharem o desenvolvimento. Isto não é uma coisa que eu possa pôr numa caixinha e dizer, olha, agora a engenheiro informático faz aqui esta parte do código, ali o outro faz ali aquilo, depois a gente junta isto tudo e já está. É mais complexo que isso, é mais complexo. Exato, e perde-se bastante no detalhe. É a diferença entre um produto e um bom produto, é essa a diferença. É esse detalhe, é essa interação entre todas as partes todos os dias. E se calhar agora íamos também passando aqui um bocadinho para aquilo. Isto é uma realidade do presente, digamos assim, esta necessidade, o desenvolvimento independente coexistir com os grandes estúdios. E agora se calhar passamos aqui um bocadinho para o futuro. Uma previsão daquilo que será o futuro da indústria em termos, seja de comportamento do jogador, seja nas tecnologias que são utilizadas. O que é, por exemplo, o professor Nelson, que já estudou aquilo que é o passado e o presente, qual é o futuro que prevê para esta indústria nestas duas áreas de comportamento? Isso é sempre complicado, não é? Esta coisa, assim, é obviamente que a gente anda sempre a tentar perspectivar o futuro, até porque na academia nós estamos sempre a trabalhar também em projetos de investigação e temos de alguma forma a tentar dar resposta, às vezes, a problemas que ainda vão surgir à frente. Mas é óbvio que muitas das vezes estamos a entrar em pura futurologia que podemos acertar completamente ao lado. Claro. É óbvio que é assim, há algumas banalidades que nós sabemos e que não é preciso eu dizer, é claro que nós sabemos que a realidade virtual e que a realidade aumentada está aí com grande força e já teve várias janelas de oportunidade falhadas, mas tudo indica que neste momento realmente chegamos a um nível de maturidade de tecnologia que parece que está aí para ficar, não sei, vamos ver, continua a haver muito dinheiro a jorrar nessas duas tecnologias, e há muito interesse nesse domínio. Não sei se especificamente até para os jogos. Eu acho que os jogos são sempre uma ponta de lança para teste de todas estas coisas, o que não quer dizer obrigatoriamente que no fim tenham que ser os jogos a dar mais valia à realidade virtual ou à realidade aumentada. Outras coisas já há muita gente a trabalhar aquilo que tem sido nos últimos anos a tentativa de sair um bocado do computador para o mundo físico, não é? E tentar de alguma forma criar espaços lúdicos, espaços de jogo que têm computação, mas que estão no nosso mundo real, à nossa volta, não é? E isso tem-se visto muito com a gamificação, mas também com a internet das coisas, com sensores, com uma quantidade de coisas que têm vindo a tentar mudar um bocado o estado da arte do desenvolvimento.
Agora, também sou sincero, este domínio parece-me também mais um domínio interessante, mas não o vejo como o domínio que vai acabar com os jogos como nós temos agora. Eu acho que a forma como os jogos funcionam atualmente e que nós denominamos de videojogos, que são jogados num ecrã e que nós temos um controlador, vão continuar a existir por muito tempo, porque fazem parte de uma forma específica de criar objetos de entretenimento. Quer dizer, é um bocado como o cinema vai mudando muita coisa, mas nós vemos cinema no telemóvel, no tablet, no cinema, seja onde for, não é? E eu acho que os jogos vamos continuar a ter um bocado disso. É óbvio que vamos ter cada vez coisas mais responsivas, cada vez tecnologia 3D, é assim, a 3D já chegou a um ponto de nos permitir ver o mundo real praticamente ali pela jornada. Mas vai continuar a melhorar, quer dizer, existe muita gente a trabalhar na reconstrução 3D e até na mistura com aquilo que tem sido os deepfakes, que é aquela mistura de caras dentro dos vídeos, e há muita gente a trabalhar nesse sentido, na tentativa de fazer o quê? De levar o jogador mais para dentro do próprio jogo. E isso pode ser feito com câmaras, em que as câmaras captam o nosso corpo, não é? E transportam a imagem lá para dentro, ou a imagem ser uma captação e transportar depois um elemento tridimensional lá para dentro. Não sei, há aqui muitas frentes, há aqui muitas tentativas de desenvolvimento. Também aquela área que há bocado o Pedro falava, da estatística, ou seja, dos analíticos, é uma área brutal que está num crescimento enorme. Tem-se ouvido falar mais fora dos jogos, mas os próprios jogos estão a usar isso e vão potenciar isso cada vez mais. Utilizar machine learning aí para compreender melhor o jogador e para desenhar melhor as jogadas, para fazer também uma coisa que há bocado o André falou logo no início, que é a socialização de quem joga, e que nós perdemos muito com os jogos que vamos jogando, não é? Nós ganhamos isso com os MMOs, com os Massive Multiplayer, mas se repararem, aquela coisa que a gente tinha de jogar sentados no sofá desapareceu um bocadinho. Às vezes aparece um jogo ou outro que puxa por isso, mas é uma coisa que todos nós gostamos muito, jogar a 2 e a 3 no sofá, mas não há grandes jogos para isso, e eu acho que algumas destas tecnologias podem vir a recuperar isso. Não sei. Ok, boa. Pedro, queres lançar as tuas pedras agora? Isso é muito difícil, tal como o professor dizia. O professor fez aqui um belo apanhado do que é que poderá estar a aparecer por aí. Eu, se tivesse que apostar no nosso nível da FAMAC, digo-te já que o nosso desafio no futuro próximo será o jogador sair das salas de casino, não é? Onde joga os nossos jogos, e conseguir ter na plataforma móvel que eles usam, telemóvel, tablet ou outro, ter os nossos jogos na mesma e continuarem a executar a sessão que estavam a executar no casino. Esse será um dos nossos desafios breves. Não é que não tenhamos jogos online, que temos, mas não existe essa correlação entre o land-based e o jogo online. Pronto, agora apostar aqui as minhas pedras, vamos lá ver. E nos jogos indie, qual é que vai ser a próxima grande? Não sei. Os jogos indie são assim um bocado ecléticos, tipo. Pois são. São muito ecléticos, não sei qual vai ser o próximo grande hit, né? Tipo, não sei mesmo. Agora, o que eu apostaria era, se calhar, no futuro próximo, se calhar, acho que se vai tentar, não posso estar aqui a dar uma pedra ao lado, mas acho que se vai tentar usar, por exemplo, as plataformas que nós temos em casa, tipo as boxes da TB Cabo, para pôr jogos a correr. Sim. E se calhar com isso o processamento do jogo deixa de ser local, não é? E passa a ser remoto. Vamos ter grandes servidores a fazer processamento remoto, e depois o resultado desse processamento é entregue a uma GUI em casa do cliente, e essa GUI estará a correr nessas boxes. Eu, se calhar, apostava por aí, poderia mudar alguma coisa, vamos ver se vai por aí ou não, mas efetivamente também me parece que sim. Sim, poderá passar, poderá não passar. Isto é sempre assim um bocado. Não, sabes, Pedro, isso parece um bocado aquilo que estavas a falar há bocado. Parece, não, vai nesse sentido, da questão da distribuição. É mais uma aposta aí em que nós passamos das caixas para o online, não é?
E agora o próximo passo que parece querer dar-se é esse. Esse passo já foi conseguido noutros meios. Aliás, se repararmos mais uma vez falando do cinema ou da televisão, a gente hoje em dia tem ali os Netflix e essas coisas todas, não é? E já temos o PlayStation Now e não sei o que mais. Mas isso ainda está... reparem, nós estamos a falar do PlayStation Now e do passe da Xbox, mas ainda nos querem vender aquela caixona gigante lá para a gente comprar cá para casa. É verdade. E o que nós queríamos era sentarmos em frente à televisão, sem nada, ligada apenas à fibra, e vamos jogar. Exato. E isto também é um entrave à massificação dos jogos. Todos os países não têm um poder económico para poder comprar uma PlayStation 4 ou uma Xbox. É verdade. E se fosse uma coisa mais baratinha, que as pessoas normalmente já têm por casa e pudessem usar isso para jogar, se calhar conseguia-se atingir outros públicos. O que eu tenho lido, pronto, é que isso ainda tem muito a ver também com o facto das latências das redes e não sei o que mais. Sei lá, nós realmente já temos muita fibra instalada, por exemplo, em Portugal já temos muita fibra instalada, mas a gente vai a ver e funciona bastante bem, mas mesmo assim tens ali momentos de altos e baixos. Sim, é verdade. Se calhar às vezes para estás a jogar um jogo em tempo real em que está tudo baseado no servidor, aquilo tem que garantir que está sempre a top. A top não é preciso estar a top, não é? Mas tem que ter uma boa ligação. Tem uma ligação mínima. E eu às vezes fico sempre um bocado com stress com estes nossos servidores nacionais, que é... Ou seja, eles até nos instalam estas fibras em casa e tudo mais, mas dá-me a impressão que depois a forma como eles fazem o controlo ou a gestão dos dados local, não há depois, nós não estamos ligados direto de fibra até ao servidor. Depois deve haver acumulação de alguma coisa. Porque eu estou a falar isto porque a gente repara que tens diferenças. Se estiveres às 8 da noite em que está toda a gente em casa a ver televisão e a jogar e a fazer não sei o quê, notas às vezes quebras, que se calhar não notas à meia da tarde. Sim, poderá ter a ver com o fator de simultaneidade, não é? Está muita pois gente era isso, era nesse sentido. O volume de dados que passa por servidores é grande e pode baixar. Pois, pode ter, exatamente, tens razão. Na vez de ser a questão não tem a ver com a fibra estar até lá, mas os próprios servidores é que não conseguem dar vazão a tanta gente ligada a eles ou em simultâneo, sim. Sim, mas poderá haver casos em que efetivamente poderá passar por suportes de cobre e ainda não passa ninguém. Pois. Não punha a minha mão no fogo. Também não. Eles durante algum tempo, pronto, traziam a fibra só até à nossa rua e depois era cobre até casa e tal. Depois começaram a vender, não, isto é fibra até lá dentro. E a gente realmente vê ali, mas depois não sabes o que é que acontece. Mas pronto. Eu se calhar recentrava aqui um bocado a discussão só na indústria, mas muito focado também naquilo que é o nosso país, naquilo que é a realidade portuguesa. E temos assistido a algumas coisas, nomeadamente, por exemplo, eu diria até a profissionalização, de certa forma, dos esportes e a maior aposta que algumas grandes marcas de retalho, por exemplo, em Portugal, fazem nesta área dos videojogos, dão a ideia de que esta é uma indústria que poderá conhecer uma projeção positiva no futuro próximo. E a pergunta que vos faço é um bocadinho esta, que é: qual é o cenário que traçam atualmente da indústria em Portugal e qual é o cenário que traçam para o futuro da indústria no nosso país? É assim, eu normalmente, estas perguntas vão surgindo sempre muitas vezes em vários lados. A questão, eu tento separar um bocadinho os esportes, porque eu acho que os esportes estão próximos normalmente, naturalmente, mas eu acho que eles têm uma lógica própria que, querendo ou não, já aproxima mais da questão do desporto, não é? Por acaso que se chamam esportes. E nesse sentido não estou a dizer pela questão física, estou a dizer mais pela questão de legião de fãs que cria e de lógicas de mercado que cria em termos de sponsor, em termos de distribuição. Acho que são lógicas um bocadinho diferentes e mesmo o jogo em si acaba por ter lógicas completamente distintas, porque repara, por exemplo, um indie não pode entrar ali, não é? Quer dizer, quer dizer, pode, mas tem que ter uma sorte assim do arco da velha em que o indie dele se venha a transformar num jogo de concurso.
Certo. E por isso acho que são lógicas um bocadinho distintas. No plano nacional, em termos das marcas e da indústria ou da forma como as pessoas têm aberto, eu julgo que neste momento o nosso país já não atravessa um momento em que critique profundamente os jogos. Eu acho que já veem os jogos como parte do ecossistema mediático, embora, claro, sempre que surge um artigo nos mídias ou na televisão a dizer e tal, temos não sei quantos jovens viciados nos jogos, pois, claro, lá acontece o problema à volta disso. Mas eu acho que as pessoas já perderam um bocado esse receio e esses medos. As pessoas olham para os jogos como mais uma parte do ecossistema e não... Agora, e as empresas olham também como uma parte onde é importante estar, onde faz sentido estar, e depois isto está tudo interligado, quer dizer, os jogos e a televisão está ligado às próprios influenciadores que estão no online e ao YouTube e ao Instagram, quer dizer, isto é um ecossistema todo em que tudo funciona de forma muito integrada. É um bocado difícil para uma marca que se quer promover ou quer dar-se a conhecer que não passa um bocado por estes diferentes registros. Porque senão fica de fora de um... Repara, hoje em dia tu tens uma quantidade enorme de público que vive muito ligado à cultura dos videojogos, e se tu não fizeres passar a tua mensagem ali dentro, não vai chegar àquelas pessoas. E já não podes contar em pôr um outdoor ali na rua, não é? Porque quem é que vê o outdoor? Os outdoors a gente vê neste momento estão quase vazios, que o pessoal prefere apostar onde tem dados concretos, saber, ok, aquele influenciador sei quem é que o vê, sei quem é que está naquela rede social, sei quem é que joga este jogo, sei... é um conjunto de questões. Não sei se era isto que estavas a perguntar, se era mais sobre o desenvolvimento dos jogos nacionais. Agora estou... Eram as duas coisas. Aliás, eu peguei um bocado nos esportes, como podia pegar no exemplo das competições. Cada vez mais também há marcas com dimensão nacional que se associam a competições bem premiadas ou mal premiadas, dependendo do ponto de vista da análise, mas que são premiadas financeiramente para quem desenvolve os jogos. Sim. Há alguns exemplos que vão demonstrando que é uma indústria que começa a ter mais aposta ou mais visibilidade, pelo menos. E era um bocado sim, porque repara, tu há bocado falavas nisso aí da questão e depois o Pedro também falou da questão da contratação na academia. E repara, neste momento já tens na Universidade Portuguesa, nas universidades e nos politécnicos, já tens 5 ou 6 licenciaturas em jogos, mais alguns mestrados. Depois a engenharia informática, grande parte dela tem quase sempre um ramo onde tem algumas cadeiras também ligadas a isso. Quer dizer, começas a ter várias pessoas a serem formadas. É óbvio que depois não trabalham todas em jogos de entretenimento puro. Algumas fazem jogos mais sérios, por exemplo, ligados à saúde, ligados à educação. Outros, como vocês, por exemplo, mais ligados à parte do casino. Outros ligados a suporte, se calhar, de coisas como os esportes nacionais, de eventos nacionais. Sei lá. Neste momento essa área também está em desenvolvimento. Agora, se calhar não temos ainda em Portugal, e essa foi sempre uma grande lamentação nossa, não temos em Portugal um grande player, não é? Quer dizer, temos e não temos a Miniclip, não é? Que está em Lisboa, e que é um grande player, mas não é um grande player conhecido das consolas, não é? Mais um grande player conhecido do mundo online e do mobile. Depois temos aqui esta no Porto, que também está ligada à Saber e que também já é uma empresa com algum peso internacional. Mas, por exemplo, ao contrário de Espanha, nunca tivemos aqui uma Ubisoft ou uma Electronic Arts, embora também a Espanha muitas vezes, às vezes vão para lá e é mais só para distribuição. Mas se vires aí na Europa do Centro, Hungria e Repúblicas Checas, eles foram tendo algumas coisas e nós nunca conseguimos fazer essa atração. E eu acho que isso nos dificultou um bocadinho o caminho, não é? Tivemos de ser nós próprios, nós com os independentes que fomos tendo e que foram criando, e acho que neste momento vai-se criando já um conjunto de jogos interessantes. Mas pronto, não temos assim um ex-libris para dizer aquele jogo ali foi feito em Portugal e é um jogo que se joga mundialmente e que toda a gente gosta, não temos. Mas também não temos um filme que faça isso. E também estava aqui agora a dizer, se não digo nenhuma asneira, mas também acho que não temos nenhuma música
que a gente possa dizer que tenha atingido assim um sucesso mundial, que tenha chegado a todo o lado. Quer dizer, temos a Amália, não é? Mas mesmo a Amália acho que não chegou a todo o lado, não é? Não é uma estrela pop, não foi, digo. E às vezes nós sentimos um bocadinho essa dificuldade que é, às vezes queremos contratar, mas há muitas pessoas que estão aqui há algum tempo, mas que estão sempre com o olho lá fora, que é verdade, totalmente verdade. Tentam dar o salto, não é? Pensam eles que vão para uma grande produtora de jogos, não é? E é perfeitamente justo, mas às vezes até pois a expectativa é maior que efetivamente o ganho quando chegam lá fora. Claro. Mas existe... Mas também, Pedro, porque agora já vai havendo aqui empresas como a vossa, não é? Repara, há 10 anos, eu não sei, em que ano é que foi criada a vossa empresa? Em 2010. Pois, bem, 10 anos, já tem 10 anos. 11 anos. 11. Mas início de 2000, toda aquela até ali, quer dizer, e mesmo a partir de 2010, a Miniclip acho que deve ter vindo para Portugal também por essa altura. Pronto, e se tu fores ver, são uma mão cheia de empresas que se mantiveram. Houve muitas empresas que foram criadas em Portugal em 2009, 2010, fizeram um jogo ou dois, depois aquilo não deu e desaparecem. Por exemplo, neste momento é um bocado isso que tu estás a dizer, que as pessoas estão sempre com o olho lá fora. O também não é mau, as pessoas também iriam aprender um bocado de experiência e depois trazerem para Portugal, acho que também é bom. Sim. Mas em 2010, por exemplo, que nós tivemos a crise enorme que tivemos, houve muitas empresas que fecharam e as pessoas tiveram mesmo que sair, não houve alternativa. Não havia espaço para elas em Portugal. Aliás, nós tínhamos o Primeiro-Ministro a dizer para o pessoal emigrar. Por isso, agora, nesta altura, acho que já é um bocado o desejo das pessoas também, ouvir muitas histórias, não é? Que, repara, é sempre diferente tu teres passado por uma Electronic Arts, tens aquela ideia que, pronto, olha, estiveste lá mais perto da Gênese. Não sei. Mas se calhar pode acontecer isso que estás a dizer, de claramente, se chegares lá fora, às vezes para uma empresa irlandesa ou inglesa que não é muito diferente, ou às vezes até com piores condições do que em Portugal. Não digo que não. Sim, pode acontecer. Sim, mas nota-se que existe uma motivação a experimentarem algo lá fora, ou ter uma experiência fora. Mas olha que não é só nos jogos, eu vejo isso no 3D, ilustração, o pessoal sente um bocado essa coisa, e eu acho que isso tem a ver com o facto de nós só nos últimos 10, 15 anos começámos a dar valor a estas áreas. Estas áreas mais ligadas, que ligam a tecnologia com a arte, o nosso país chegou muito atrasado a isso. E por isso criámos pouco lastro. Estamos a fazer aos poucos, e acho que aos poucos vamos conseguir chegar lá. Mas precisamos de mais empresas como a vossa e outras para que isto cresça e realmente tenhamos dimensão para manter cá os nossos melhores, não é? Sim, e felizmente posso dizer que a FAMAC tem perfis muito, muito valiosos, quer artísticos, quer a nível de engenharia, e isso é para nós é uma mais-valia. Exato. Eu não sei se querem já com algum pensamento, eu não tenho questões para fazer, preparadas para o episódio, mas se sentirem que há aqui alguma coisa que eu não perguntei e que vocês queiram acrescentar, algum pensamento sobre a indústria, que tenha falhado nesta análise do passado e futuro, obviamente falharam certamente, porque estamos aqui a conversar há pouquinho tempo, mas acho que já claro, sobre o passado sobre o passado podíamos estar aqui a falar detalhadamente, mas acho que também lá está, também era quase mais fazer um episódio sobre o passado, e o que interessa às pessoas também é um bocado o que é que temos agora e o que é que vamos ter no futuro, não é? O passado às vezes interessa, mas tem que ser uma coisa mais sintética, senão o pessoal começa a apanhar seca. Não, é sempre interessante a gente saber as histórias, mas lá está, mas era preciso era como estavas a dizer, era preciso mais tempo. Porque histórias já há muitas e quer dizer, são 30 e tal anos, 30 não, agora já vai em 40 e tal anos de criação de coisas em Portugal, quer dizer, houve tantas fases, houve tantas coisas. Acho que agora estamos bastante melhor. Naquela altura ali daquela crise de 2009, 2010, havia as coisas negras no nosso país. Acho que voltaram a melhorar um bocadinho. Agora este Covid não está a ajudar nada a ninguém, mas pronto, mas espero que isto entretanto passe. E acho que as coisas estão aos poucos a melhorar. E era como eu vos dizia há bocado, eu acho também o facto da própria universidade e dos politécnicos se terem aberto a criar mais cursos nestas áreas também é um bocado... Durante algum tempo havia aquela história do ovo e da galinha, é assim, criaram um curso para que se não há indústria, mas depois a indústria queria criar, mas também não tinha mão de obra, não tinha recursos especializados. E isto era o ovo e a galinha, não é?
Entretanto, as coisas foram nascendo. Neste momento temos vários cursos nestas diferentes áreas que eu há bocado falava, de fronteira entre a tecnologia e a arte, que acho que aos poucos vamos conseguir. Mas pronto, mas lá está, não é um caminho fácil para ninguém. Querias acrescentar uma coisa, Pedro? Eu ia só dizer que, pronto, eu deixava com o pensamento, é o meu desejo que a FAMAC consiga ir acompanhando a evolução da indústria de videojogos e que seja capaz de se adaptar às novas tecnologias que vão aparecendo e que aproveite isso em seu favor, não é? Que vá desenvolvendo cada vez mais jogos e que continue a expandir os nossos jogos pelos diferentes mercados onde operamos. É esse o meu desejo para a FAMAC e aqui na indústria de videojogo. E que possam crescer e contratar cada vez mais pessoas destes domínios, que acho que isso é importantíssimo. Sim, essa é a nossa ideia. Nós tínhamos esse volume de negócios para continuar a contratar pessoas. Né? A nossa ideia é crescer. E nós queremos. Nós precisamos muito disso. Há também uma parte que também é preciso, nós temos tentado, mas não é fácil porque os lobbies são muitos, mas há também uma parte que é preciso também que o próprio governo olhe para a nossa área de uma forma diferente. Tem olhado sempre um bocado de pé atrás, lá mais uma vez com a questão da tecnologia. Se repararem, a indústria do cinema, televisão e dessas coisas todas têm apoios próprios, mas os jogos e a multimédia não. Ou seja, porque a gente, como mexe em tecnologia, acham que nós não precisamos, quando isso é uma treta, não é? Porque o produto final que nós fazemos não é propriamente uma tecnologia para ele ali resolver um problema. E é preciso realmente que se olhe para isto, para que se crie condições para fixar mais pessoas no país, senão as pessoas vão-se embora. E lá está, e cada vez, como dizia um bocadinho, há mais gente a querer trabalhar nesta indústria, mas se não houver também empresas que eles possam albergar, as pessoas vão-se embora. Fugir, não é? Claro. E andamos depois aqui a formar pessoas e isto depois não sai da cepa torta. Mas não, vamos ser positivos, também não podemos estar a olhar para... Mas há alguma pressão que nós temos vindo a tentar fazer, vamos continuar, vamos ver o que é que há várias associações, não é só a nossa, também há a Associação dos Produtores de Jogos Nacional, há aí várias pessoas que acho que devem mover-se até mais do que nós nesse sentido, mais ligadas à produção. Epá, eu espero que sim, que consiga avançar nesse sentido. Se nós virmos, por exemplo, só para dar um exemplo para fechar, quer dizer, o Canadá nos últimos 15 anos tornou-se um centro de produção mundial de jogos e há 20 anos ninguém ouvia falar do Canadá. E isso teve tudo a ver com uma mudança fiscal. Foi feita uma mudança fiscal tão grande na relação com as indústrias de jogos que muitos dos estúdios que estavam em França e que estavam nos Estados Unidos moveram-se para lá. É uma questão de querer ou não querer do ponto de vista do nosso país. Claro, e uma coisa depois puxa a outra, não é? Isso vai puxar o económico e mais emprego. Portanto, exatamente. Todos ficam a ganhar com essa postura. Pronto, eu se calhar terminava com esta nota positiva e este exemplo positivo também do Canadá e que esperamos que possa ser replicado. Este é o episódio inaugural, teremos novos episódios em breve, com diferentes temáticas a serem discutidas, com outros convidados também da FAMAC e fora da FAMAC. No próximo episódio iremos falar um bocadinho sobre comportamento e psicologia do jogador e contamos convosco e espero que nos acompanhem nesta jornada e nesta viagem de descoberta da indústria dos jogos. Obrigado!